Queria que você recebesse com muito carinho, com muita fé, o nosso querido Bispo Bruno. Aleluia. Deus ama você. E tem um plano maravilhoso para a sua vida. De fato, é um plano muito especial. Confesso que eu não sei o que falar de tamanha emoção de poder estar aqui. Desde o primeiro momento em que eu pus os pés aqui nessa igreja, um pouquinho antes das 6 da tarde. E eu também não lembrava que eu tinha estado aqui na primeira arena de vocês. E só um ano depois voltei. E eu acredito que é o plano de Deus para que eu também pudesse ser impactado com tamanha mudança no aspecto físico. Quando eu cheguei tinha meia dúzia de pessoas aqui. Eu fiquei encantado com a beleza da igreja, sobretudo a grande transformação que houve durante esse último ano. Mas muito mais bonito do que a igreja, fisicamente falando, ficou, são vocês neste lugar. Realmente, se a grande beleza que enche os olhos de Deus, nós, pelo fato de você estar realmente fazendo história. E eu quero parabenizar os pastores, Micael e Vanessa, pelo empenho, pelo trabalho, né, e o tempo dedicado a essa igreja, mas acima de tudo também todos vocês que acreditaram no ministério desse jovem casal e têm feito parte dessa bela história, e com certeza dias muito especiais virão sobre a tua igreja. Amém. Eu estou com a minha emoção dividida, né? Muito feliz e emocionado pelo fato de tudo que aconteceu nesse último ano, poder estar aqui. Me sinto privilegiado e honrado de poder estar celebrando junto com os irmãos essa grande conquista, mas ao mesmo tempo estou triste pela partida do nosso irmão Melo, sua esposa Josi, esse casal, essa família que eu tanto amo, né? E saber que eles estão partindo lá para o Mato Grosso me deixou bastante triste, mas eu entendo que nós precisamos viver aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Melo, que Deus abençoe você também. Eu posso chamá-los de pastores, porque eu conheço o coração de vocês. Eu declarei que esses seriam pastores antes de ser, e hoje eles são. E a pastora Vanessa fica com essa história: quando eu crescer, quero parecer com ele. Eu fico dizendo que um dia ela vai mandar em mim, né? E ela fica duvidando disso, né? Então, Melo, Josi, família, Deus abençoe a vida de vocês lá no Mato Grosso. Tenho certeza que vocês serão bênçãos, assim como tem sido neste lugar. Amém. Eu quero falar sobre uma mensagem que tem sido muito significativa na minha vida. Eu quero falar sobre o amor de Deus. Eu quero falar sobre o amor incondicional de Deus. Essa palavra Deus ministrou ao meu coração há alguns anos. Eu pegava um voo de Vitória do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de pregar durante 3 dias em uma igreja lá em Vitória e tinha recebido um convite para ir a uma reunião lá na Barra da Tijuca, na Sala Nossa Terra. E ao entrar no avião, eu não tinha uma caneta na mão, eu não tinha um papel, e o meu laptop estava em cima do bagageiro e eu não quis ligar. E é uma viagem curta, e Vitória está bem perto do Rio de Janeiro, mas aquela viagem foi muito especial porque Deus falou muito ao meu coração. E eu fiz uma oração naquele avião, se Deus estivesse me lembrando tudo aquilo que Ele estava ministrando após a minha leitura bíblica. Eu faria uma aliança com Ele de por onde eu passasse, eu pregaria esta mensagem. E ao desembarcar no Rio de Janeiro, a nossa reunião estava atrasada. E quando o pastor me apanhou no aeroporto, ele ligou para o bispo Francisco e disse: já estou com um homem. Foi essa a expressão dele. E aí ele disse pelo telefone, disse ao bispo que vai atrasar um pouco, que eu levasse você para onde você quisesse ir. Onde você quer ir? Você quer ir para um lugar, ficar
falando comigo. E Deus me deu essa palavra. E Ele me fez lembrar tudo aquilo que Ele falou naquele voo. E eu fiz essa aliança. E sempre que eu chego a primeira vez, após esse dia, em uma igreja eu prego essa mensagem. E há um ano atrás eu vim com essa disposição de pregar essa mensagem, até porque o pedido dos pastores tinha sido esse. Mas ao chegar aqui o Senhor me levou a ministrar outra palavra e nem lembrava o que eu preguei, porque muitas das minhas mensagens eu acabo jogando fora no esboço e nem lembrava, né? E não anoto praticamente nada, né? E Deus nos conduziu a mensagem que vocês viram alguns trechos aí nesse vídeo. Mas eu quero pregar sobre esse amor de Deus, esse amor que realmente é incondicional e que você pode viver esse amor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Cantares, ou o Cântico dos Cânticos. Cantares de Salomão, capítulo 1. Cantares, capítulo 1. Quando você abre a Bíblia, eu quero trazer um abraço muito especial da minha esposa, a Bispa Rosiane, que esteve aqui recentemente com vocês. Gostou muito da igreja. Ela está pregando lá na nossa igreja hoje. E quando eu fui saindo, ela disse: não, dá um abraço aí aos pastores e toda a igreja. Então recebam o abraço da Bispa Rosiane. Livro de Cantares, capítulo 1. Eu vou ler apenas a parte A do versículo 6. Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Quem achou diz: eu vou para o céu. Quem não achou diz: eu vou também. E vamos todos juntos. Mas antes de irmos para o céu, nós precisamos experimentar, nós precisamos viver este amor incondicional. Livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, capítulo 1, a parte A do versículo de número 6, diz a palavra do Senhor: não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Querido Deus, abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor venha ao encontro da nossa necessidade, nos levando a viver, nos levando a experimentar, mas acima de tudo nos levando a transmitir este amor incondicional. Por isso fala conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós acabamos de ler um pequeno trecho da palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, tem 66 livros e foram 40 escritores. Prefiro chamá-los de escritores, pois eu entendo que a Bíblia teve uma inspiração divina. Então, apenas esses homens, usados pelo Senhor, eles transmitiram aquilo que estava no coração do Senhor, transformando em livros que hoje nós chamamos a Bíblia Sagrada. E entre esses 40 autores, nós vamos encontrar o rei Salomão, filho do maior rei da história de Israel, que foi Davi. Salomão, ele escreveu, além de alguns salmos que nós encontramos na Bíblia, Salomão escreveu 3 livros. Ele escreveu o livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. Mesmo ele tendo escrevido essa sequência que está na Bíblia, é muito importante nós sabermos que a Bíblia, sendo esse conjunto de 66 livros, ela não segue uma ordem cronológica. Para que você tenha uma ideia, o primeiro livro a ser escrito na Bíblia possivelmente tenha sido o livro de Jó. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento foi o livro de Marcos. No entanto, quando olhamos para o Novo Testamento, o primeiro livro é o livro de Mateus. Quando olhamos para o Velho Testamento, o primeiro é o livro do Gênesis. Então a Bíblia, ela não segue uma ordem cronológica. E eu queria dizer aos irmãos, escrever a ordem cronológica na qual Salomão escreveu os seus 3 livros. Ele escreveu na sua juventude, ainda muito jovem e apaixonado, descobrindo o seu grande amor, o amor da sua vida. Ele escreve o livro de Cantares. Falo sobre ele daqui a pouco. Já um pouco mais maduro, ele escreve um livro de muita importância para a sociedade de modo geral, sobretudo para aqueles que têm o temor do Senhor, que é o livro de Provérbios.
já experiente em vida, já tendo acumulado muita experiência e já no final da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes. E dentro do livro de Eclesiastes destacaria um dos maiores conselhos que um jovem pode receber. Quando Salomão disse: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Salomão, ele tinha cometido pessoalmente alguns erros e estava agora dando um conselho aos jovens que não cometessem esses mesmos erros. Salomão dizia assim: jovem, deixa o Senhor participar das tuas decisões, para que quando você chegue na velhice, não perca o contentamento. É mais ou menos isso que Salomão estava tentando descrever no final da sua vida. Eu não gosto muito da expressão na sua velhice. Eu prefiro falar, como diz um disco nosso, que não é velho, há um acúmulo de juventude, eu diria um acúmulo de experiências. Então Salomão, quando jovem, ele escreve o livro de Cantares. E o livro de Cantares é uma declaração de amor de Salomão para com a sua amada. Salomão descobriu, apesar de ter tido muitos relacionamentos, Salomão descobriu o amor para com uma mulher. E a sua declaração, com tanta sabedoria que Deus lhe havia dado, agora ele descreve o seu amor através do livro de Cantares. Então, na verdade, o propósito do livro de Cantares é a expressão do amor de Salomão para uma mulher. Essa descrição foi tão forte que o povo judeu, em algumas de suas festas, costumam mencionar ou citar o livro de Cantares, entendendo eles que o livro de Cantares representa o amor de Jeová para com o seu povo Israel. Nós, que vivemos depois de Cristo, nós podemos entender que o livro de Cantares, e é isso que eu quero trazer para os irmãos, que o livro de Cantares pode ser uma demonstração de amor de Cristo para com sua igreja. Eu gostaria de fazer uma comparação entre o amor de Salomão para com sua esposa, entre a grandeza e o poder que Deus deu a Salomão, com o amor que Cristo tem para com a sua igreja. Falava agora há pouco que Salomão foi filho de Davi. Davi foi o maior rei da história de Israel e Salomão, seu sucessor. Ambos tiveram o privilégio de governar sobre Israel no período de 40 anos. No período em que Davi governou ou foi rei sobre Israel, nesses 40 anos, Davi enfrentou muitas batalhas. Em sua maioria saiu vencedor. No entanto, uma curiosidade, quando nós vemos os livros de reis, de crônicas, nós entendemos que Salomão, durante 40 anos que esteve à frente do seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, nenhuma só guerra Salomão enfrentou. Israel viveu no governo de Salomão um tempo de ápice econômico, político, social e militar. A palavra Salomão significa pacífico ou reino de paz. Salomão, durante este período em que governou Israel, ele desenvolveu um governo exemplar, tão exemplar que atraiu muitos reinos para que viessem ao seu reino conhecê-lo ou até mesmo aprender com a sabedoria e o império que ele desenvolveu ao longo de 40 anos de governo. Quando nós olhamos para os livros de reis e crônicas, nós temos um apanhado de como foi, para termos assim uma noção do tamanho do império de Salomão. E como resultado de pesquisas a esses livros, eu gostaria que você me ouvisse com atenção a alguns dados que descrevem a grandeza de Salomão. No período em que Salomão foi rei sobre Israel, ele conseguia juntar 6.444 quilos de ouro todos os anos. Salomão tinha 40.000 cavalos importados. Só para que você tenha uma ideia, o valor de um cavalo importado naquela época, trazendo para os nossos dias, seria mais ou menos o valor de um BMW 0 km. Salomão tinha 40.000 cavalos importados. Ele tinha 12.000 cavaleiros que faziam a sua
Quando Salomão queria ir ao norte, 6.000 homens lhe faziam a sua guarda pessoal. Quando ele ia para o sul, outros 6.000 homens lhe davam proteção. Mesmo Salomão não enfrentando nenhuma guerra, nenhum confronto nos seus 40 anos de governo, Salomão ele tinha 1.400 carros de guerra. Salomão tinha o melhor armamento bélico de todo o mundo. Salomão vivia num grande palácio, no qual 60.000 pessoas passavam todos os dias por este palácio. E muitas dessas pessoas faziam suas refeições naquilo que chamaríamos a casa de Salomão. E aquelas pessoas que se alimentavam na casa de Salomão, elas comiam em pratos e talheres confeccionados do mais puro ouro daquela época. Só para vocês terem uma ideia, 100 ovelhas, 30 bois e alguns animais de caça eram mortos todos os dias só para alimentar as pessoas que passavam no palácio de Salomão. Salomão, ele quando construiu a casa do Senhor, ele mandou fazer 153.600 peças de ouro para o serviço da casa do Senhor. E uma última informação, Salomão tinha, ele mandou fazer 80.000 peças. Ele tinha 153.600 pessoas que trabalhavam em 3 turnos durante 24 horas por dia para fortalecer e engrandecer o seu império. Notem que diante de todos esses dados, podemos constatar que Salomão era um homem extremamente poderoso. Durante 40 anos ele teve a grandeza e a sabedoria de poder construir um verdadeiro império. E nunca houve, diz a Bíblia, nunca houve e nem haveria rei com tamanha sabedoria. A palavra do Senhor diz que nunca houve nem haveria homem tão rico como Salomão. Salomão marcou a história da humanidade, se tornando o homem mais rico de toda a história, antes ou depois dele. Cremos na palavra do Senhor, então entendemos que Salomão foi um homem que desenvolveu ou construiu uma grande história, na qual podemos dizer um verdadeiro império. No entanto, eu gostaria de fazer a comparação, se é que é possível, da grandeza do reino de Salomão com a grandeza do reino de Deus. A palavra do Senhor diz que muitos reis, rainhas e príncipes saíam dos seus lugares, dos seus países, e iam ter com Salomão para aprender na grandeza de Salomão. Eu gostaria de destacar uma pessoa, uma rainha, a conhecida como Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá visitou Salomão, visitou o seu império, e depois de ter conhecido toda a grandeza de Salomão, a expressão dela foi mais ou menos essa: tudo que me falaram a respeito do teu reino não chega a ser metade do que os meus olhos contemplam. E a Bíblia diz que a Rainha de Sabá, ela tinha oferecido algumas especiarias e alguns presentes para Salomão. E diz a palavra que Salomão disse que não precisava se importar com isso. No entanto, rainha, olhe para o meu reino. Tudo o que tem aqui, você pode pegar. O que você quiser no meu reino está à tua disposição. Queridos, eu quero dizer aos irmãos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 42, a palavra do Senhor diz, são palavras do próprio Cristo dizendo: eis quem está aqui, que é maior do que Salomão. Se Salomão teve a capacidade de dizer à rainha que visitou a sua casa, que ela tinha disposição de desfrutar de tudo aquilo que tinha na sua casa ou no seu reino, que dará aquele que é maior do que Salomão, que está neste lugar, e aqui é a casa do nosso rei, não o rei Salomão, mas o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E nessa noite você entra neste lugar, e o mesmo Deus ontem, hoje, será eternamente,
e a sua reação me leva a crer que você acredita nas minhas palavras, que o reino de Deus, a grandeza de Deus, ela está à disposição de cada um de nós. No entanto, por que não desfrutamos? No entanto, por que não vivemos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Por quê? Vamos descobrir nos próximos minutos. Mas antes de continuar falando sobre essa mensagem que fala do amor incondicional de Deus, permita-me contar uma história. Pregação do bispo Bruno sem história na pregação, né? Eu prefiro dizer que não sou um pregador, eu prefiro dizer que sou um contador de história. E diz a história, não é a Bíblia que diz, mas uma história muito interessante, e essa história foi que me inspirou nessa mensagem. Eu li em um livro essa história, e a história diz mais ou menos o seguinte: certa madrugada, estavam todos dormindo no palácio de Salomão, e ele desperta todo mundo, e ele chama a sua equipe. Se nós falássemos como presidente, eu diria que ele chamou os seus ministros. Se nós pensarmos como governador, ele chamou os seus secretários. Se nós pensarmos como igreja, ele chamou os seus discípulos, os seus 12, ele chamou a sua equipe. E Salomão chama a sua equipe e diz assim: vou sair pelo meu reino. Ah, seu rei, o senhor vai sair? Então vamos preparar a sua saída. Vamos despertar a sua guarda real, a sua guarda pessoal. Vamos lhe dar a melhor roupa, uma roupa real, e procurar a sua coroa para que o rei possa sair de casa. E Salomão diz: não, eu não quero a guarda pessoal, eu não quero uma roupa real, muito menos a coroa. Eu quero sair disfarçadamente. Eu quero andar pelas ruas da cidade, eu quero andar na periferia da cidade, eu quero conhecer as pessoas, eu quero falar com as pessoas, eu quero saber o que as pessoas pensam ao meu respeito, eu quero conhecer o coração do meu povo. Então deram para Salomão uma roupa de pastor de ovelhas, e Salomão sai vestido de pastor de ovelha, disfarçado de tal maneira que ninguém conheceu que ele era o rei de Israel. E a história diz que Salomão caminhou pelas ruas da cidade, conversando com as pessoas. O que você pensa sobre o rei Salomão? Alguns diziam: Salomão é uma pessoa agradável, Salomão é um homem de sabedoria. Outro: Salomão é um homem generoso. Talvez aqui e acolá alguém tivesse ter sido um comentário de desafeto ou desagrado, mas Salomão continua ouvindo o coração das pessoas, conversando com as pessoas, e durante todo aquele dia ele caminha nas ruas da cidade, conversando com as pessoas. E diz a história que já para o final do dia, Salomão vai para a periferia da cidade, um lugar que era pouco atendido, um lugar de certa forma desprezível, um lugar onde havia muita pobreza ou coisa semelhante, onde as pessoas não davam valor àquele lugar. E ao chegar naquele lugar, Salomão se depara com duas situações que lhe chamam a atenção. A primeira, diz a história que Salomão, ao entrar na periferia, ele vê que tinha 7 homens, 7 sentinelas, e esses homens estavam bem vestidos, e em suas mãos estava uma trombeta, e aquilo lhe chamou a atenção. Ao entrar na periferia, exatamente no texto no qual nós lemos em Cantares, Salomão encontra naquele lugar desprezível, havia um lagar, onde havia algumas jovens donzelas, e elas estavam no lagar amassando uvas, e ali se produzia um vinho de excelente qualidade. Mas o que chamou a atenção de Salomão não era ver aquelas jovens donzelas dentro daquele lagar amassando uvas, mas aquelas mulheres, elas tinham uma característica diferente. Elas estavam vestidas do mais puro linho branco, elas estavam todas adornadas, eu poderia dizer, elas tinham joias, elas estavam numa linguagem mais atual, cheia de joias, de maquiagem, elas estavam muito bonitas. E como é que umas moças vão amassar uvas e elas estão tão lindas, tão arrumadas, tão produzidas?
lindas, tão branquinhas, em meio àquele vinho que era produzido ao pisar naquelas uvas. E ao olhar para todas aquelas donzelas, havia uma morena que lhe chamou a atenção por sua beleza. E ao aproximar Salomão daquela jovem, ele diz: jovem donzela, me responda uma coisa. O que representa ou o que significa esses 7 homens com essas trombetas à entrada desta localidade? E a mulher disse: ah, seu pastor de ovelhas, certamente o Senhor não é daqui. Se o Senhor fosse daqui, certamente o Senhor saberia do que se trata. É porque disse o pastor de ovelhas que um dia o rei Salomão virá visitar este lugar. E esses homens estão todos os dias em prontidão, para que quando o rei se aproximar, eles possam tocar as suas trombetas e assim anunciem a chegada do rei Salomão. Ei, me diz outra coisa, jovem donzela. Por que vocês amassam uvas vestidas de linho branco? Por que vocês estão tão adornadas, tão bonitas ao amassar as uvas? E ela disse: certamente, verdadeiramente o Senhor não era aqui. Nós estamos bonitas, bem vestidas de linho branco, porque nós esperamos a vinda do rei Salomão. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Então toda manhã nos arrumamos, vestimos o linho branco e aqui estamos trabalhando, amassando as nossas uvas, esperando com ansiedade. Será que talvez seja o dia da visita do rei Salomão? Ah, bom, mas me diga outra coisa. E se por algum acaso você manchar o seu vestido, até mesmo no trabalho, com um descuido, e vier manchar? Ah, seu rei, nós saímos, corremos lá no rio, lavamos as nossas vestes, tornamos elas limpas e brancas novamente e voltamos a amassar uvas. Ao final do dia, vamos para casa. De manhã cedo, nos adornamos novamente, nos arrumamos novamente e vemos aqui trabalhar, amassar as nossas uvas, pensando: será o dia da visita do rei? E Salomão disse: jovem donzela, eu quero te contar 2 segredos. O primeiro: eu não sou pastor de ovelhas, eu sou o rei Salomão. O segundo segredo que eu quero te contar é que eu me apaixonei por você e te faço a promessa: um dia eu volto, eu venho buscar você e você será a minha esposa, a minha noiva amada. Continua quietinha, continua amassando as suas uvas, continua fazendo o que você vem fazendo todos os dias, e eu te prometo, um dia eu voltarei. Depois eu termino de contar essa história. Se o Espírito de Deus está na tua vida e Ele fala ao teu coração, podemos imaginar uma história que o Bispo Bruno não extraiu de um livro qualquer, mas que o Bispo Bruno extraiu da Bíblia, a palavra do Senhor, e isso que rege a minha e a sua vida. Eu tenho certeza que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus soberano e todo-poderoso, um dia Ele tomou uma decisão, visto que alguns homens vieram a exemplo dos patriarcas, dos profetas, não obtendo muito êxito, e um dia Jesus chamou os seus seres celestiais e disse: vou para a terra. E talvez um anjo diga: Senhor, precisamos tocar a trombeta e anunciar que o Senhor, o Deus de todas as coisas, o Deus da terra, vai descer sobre os montes. Não! Eu quero uma roupa de pastor, eu vou descer como pastor de ovelhas. Mas visto de onde você extraiu o salmo mais conhecido da Bíblia, o salmo de número 23, o salmista inspirado por Deus, ele diz: o Senhor é meu pastor. O próprio Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor que dará vida por suas ovelhas. Então eu entendo que esse Deus todo-poderoso, ele se fez homem e caminhou na terra, não por um dia, mas durante 33 anos ele andou em meio à sociedade, ele conheceu as pessoas,
pessoas, ele sentiu a necessidade das pessoas, ele sentiu o coração das pessoas. Esse Deus tão poderoso, disfarçadamente de um pastor, ele veio à humanidade, ele conheceu tanto a necessidade que ele mesmo teve suas necessidades. Ele comeu juntamente com as pessoas, ele sorriu juntamente com as pessoas, ele chorou, a exemplo da morte de Lázaro, este homem que teve fome, este homem que teve sede, que ele se fez não um grande homem. Ele não escolheu a nação egípcia, que tinha a maior cultura da história, ele não escolheu a nação da Itália ou o Império Romano que dominava sobre Israel, não. Ele preferiu vir e nasceu em uma manjedoura, filho de carpinteiro, teve uma vida simples, simplesmente para identificar comigo e com você. E um dia, através da palavra dele, um dia através de um culto como esse, um dia através do evangelismo pessoal, um dia através de um programa de televisão, um dia através de uma canção, não sei de que maneira foi, mas de uma coisa eu tenho certeza, porque é a razão de você estar aqui. Um dia Jesus Cristo olhou para você e disse: meu querido, eu me apaixonei por você, minha querida, eu me apaixonei por você. Continua na terra firme, continua no teu propósito, continua servindo ao teu Deus, porque eu quero te dar uma promessa: um dia eu hei de voltar, e quando eu voltar, eu irei buscar a minha igreja, porque eu me apaixonei por você. Sabemos disso. Pastor Bruno, quem é a igreja do Senhor? Será a Sara da nossa terra de Campina Grande? Será a denominação A ou B? Existem dois pré-requisitos que evidenciam quem é a igreja do Senhor. Espero em Deus que você faça parte dessa igreja, e até o final dessa mensagem nós vamos descobrir esses dois princípios. Queridos, eu quero te lembrar sobre Salomão. A Bíblia diz que ele tinha muitas mulheres. Salomão relacionou com muitas mulheres. Muitas mulheres, ou relacionamentos dele, eu diria que eram manobras políticas, eram alianças com reinos para fortalecimento da sua grandeza. No entanto, a Bíblia fala, no capítulo 6 de Cantares e no versículo 8, 3 tipos de mulheres que Salomão tinha. Livro de Cantares, se você está com ela aberta, adianta um pouquinho, caso contrário, me escuta, para que possamos assim administrar melhor o nosso tempo. Livro de Cantares, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Meus queridos, preste atenção. Salomão tinha muitas mulheres, mas ele amou uma. O Senhor Jesus aqui na terra tem muitas igrejas, mas ele ama apenas uma. E quem é essa igreja? Primeiro vamos fazer uma comparação aos 3 tipos de esposas ou de mulheres, ou aos 3 tipos de relacionamento que Salomão teve com diversas mulheres, representando 3 tipos de pessoas que estão dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos um texto que diz a quantidade de rainhas. Ele começa dizendo as rainhas que tinham, né? 60 são as rainhas. O que é rainha? O que era uma rainha? Rainha era aquela que tinha um trono. Rainha era aquela que tinha a coroa. Rainha era aquela que era reverenciada. Rainha tinha profundo respeito das pessoas. Rainha tinha lugar de honra. Rainha tinha um destaque entre todas as pessoas. A rainha representa para mim e para você o tipo de pessoa que está na igreja, mas só está à procura de reconhecimento. Não vou mais na igreja porque o pastor não me deu atenção. Não vou na igreja porque a pastora na ceia não dividiu o pão comigo. Eu só vou na igreja se eu tiver que ministrar. Se eu não for ministrar, eu não vou na igreja. Se não houver um lugar de destaque, se o
Senhor. Deixa eu te lembrar e te dizer que o Senhor Jesus, Ele foi capaz de dividir o seu céu, Ele foi capaz de dividir o seu sangue, Ele foi capaz de dividir o seu Espírito, Ele é capaz de dividir a sua graça, Ele é capaz de dividir a sua presença conosco, mas Ele jamais vai dividir a glória com ninguém. A honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Quantas pessoas estão na igreja à procura de glória, à procura de posição, à procura de respeito, e eu pergunto, será que vale a pena? Deixa eu te lembrar uma coisa: o diabo, o nosso adversário, ele não tem medo da tua posição, ele não tem medo da mídia, ele não tem medo do terno ou da tua gravata que você usa, ele não tem medo do teu título, mas ele submete a unção do Espírito de Deus que está sobre as nossas vidas. Ele jamais tem medo de alguma coisa, a menos que você tenha a unção de Deus, e aquele que tem a unção de Deus não quer glória, não quer ser grande, apenas quer servir. Sabe por quê? Porque o Deus no qual nós servimos é o maior especialista em usar as pequenas coisas ou as pequenas pessoas. Me escute com atenção o que eu quero ler para você nesta noite. Deus estava naquela pomba que deixou a arca de Noé para avisar que as águas do dilúvio haviam baixado. Deus estava naquele corvo que alimentou o profeta Elias. Deus estava no cajado de Moisés, e quando tocou na rocha, águas fluíram. Deus estava na tocha na mão de Gideão. Deus estava na buzina na mão de Josué. Deus estava na capa de Elias. Deus estava nos ossos de Eliseu, que quando um soldado ferido e abatido cai morto sobre os seus ossos, ressuscitou. Deus estava no fio de escarlate que Raabe pendurou em sua casa, salvando a sua vida e de toda a sua família. Deus estava na farinha na panela e no azeite na botija daquela viúva que muitos dias foi alimentado. Deus estava na funda, nas mãos de Davi, que abateu e matou o grande gigante Golias. Deus estava naquela harpa que quando Davi tocava, os demônios e espíritos malignos voltavam para o inferno. Deus estava naqueles 5 pães e 2 peixes que a uma multidão alimentou. Deus estava no lenço de Paulo, que a muitos curou. Deus está sobre aqueles que são pequenos, você que se sente pequeno, talvez insignificante, e que as pessoas não te dão valor. Você é a pessoa adequada para Deus te usar, para engrandecer o nome dele, para fazer história na tua vida, a exemplo como fez história na vida daquela mulher. Não se sinta insignificante. Se você se sente pequeno ou esquecido por todos, você é a pessoa adequada que Deus quer usar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Mas o texto que nós lemos de 60 são as concubinas, 60 são as rainhas, 80 são as concubinas. O que seria uma concubina? Seria um relacionamento de segundo plano. A concubina não era, digamos, a oficial, era um relacionamento secular, era um relacionamento secundário, era um relacionamento de segundo plano. As concubinas representam todas as pessoas que colocam o reino de Deus em segundo plano. Não, pastor, eu não vou na igreja porque vou ver o futebol. Não, pastor, eu faltei a célula porque fui no aniversário. Não, eu não vou assumir esse compromisso por isso e por aquilo. Sempre existe uma desculpa, sempre existe uma razão, sempre colocando o reino de Deus em segundo lugar. Sabe o que me fere muito, Melo? Sabe o que muito me fere? É quando eu escuto pessoas dizendo assim: vou prestar o vestibular ou Enem, se eu não passar, vou ser pastor. Meu Deus do céu, se eu não passar, vou fazer um seminário. Se eu não for advogado, vou tentar ser um advogado. Se eu não for, vou ser um pastor. Será que isso atrai o coração de Deus? Quantas vezes temos servido ao Senhor, não temos experimentado essa grandeza que até agora eu estou te falando, desse próprio Deus que diz que estar aqui é maior do que é Salomão.
E quando olhamos para a Bíblia cheia de promessas, por que essas promessas não alcançam nossas vidas? Porque nós deixamos o reino de Deus em segundo lugar. Eu não tenho tempo para orar 10 minutos, eu não tenho tempo para orar 15 minutos, mas muito mais do que isso, eu passo na frente do computador mantendo relacionamentos virtuais, quando nós precisamos de um único relacionamento. Ele não é virtual, ele é presente na minha e na sua vida, o maior de todos os relacionamentos com o Senhor Jesus. Mas muitas vezes não há tempo. Quando eu acabo de acessar a internet, estou exausto, preciso dormir. Quando acabo de ver o meu programa predileto, já não tenho mais tempo para o Senhor. Não, eu não fui na igreja domingo à noite, pastor, porque minha família fez um churrasco e foi até tarde, e após o churrasco eu estava cansado. Se você tem colocado Jesus em segundo lugar, talvez você esteja em meio a essas 80 concubinas, que representa tantas e tantas pessoas que estão na igreja, mas colocam o reino de Deus em segundo lugar. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, 60 são as rainhas, 80 são as concubinas. Quantas são as virgens? Não diz. São inúmeras. São tantas as virgens que não dá para contar. O terceiro tipo de mulher que Salomão teve eram as virgens, e eram tantas que não foram contadas. Mas o que é uma virgem? Como é que uma mulher se casa com um homem e continua virgem? Em que razão ou que momento ela continua virgem? Se ela continua virgem, é porque não consumou o casamento. Se ela continua virgem, é porque não houve intimidade com o seu marido. O maior ato de intimidade que uma mulher pode ter com um homem é no ato sexual. O momento mais íntimo que uma mulher tem, e ela muitas vezes se guarda a vida inteira para a sua noite de núpcia, é naquele momento em que a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Você não se torna uma só carne quando o juiz te declara casado, ou quando os pastores te abençoam. O casamento é no ato sexual, quando se tornam íntimos. Mas se uma mulher se casa e ela continua virgem, ela não é íntima do seu marido. E diz a Bíblia que são tantas que são incontáveis. As virgens representam pessoas que estão na igreja durante meses e durante anos, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. São pessoas que estão na igreja durante meses ou até mesmo anos, mas nada aquece o seu coração em relação ao reino de Deus. São pessoas que estão há anos na igreja, carrega a Bíblia debaixo do braço, na hora do culto pula, exalta, adora, mas não sente a presença do Senhor. São meros espectadores. Quando a presença de Deus se manifesta, simplesmente observa Deus manifestando, mas não consegue entrar na presença do Senhor. As virgens representam pessoas que estão na igreja durante meses ou até mesmo anos, mas não sabem o plano de Deus para a sua vida. E muitas vezes são oba-oba, só ora porque veio na igreja, só lê a Bíblia quando o pastor diz, abra a Bíblia em tal livro. São pessoas que estão na igreja, no entanto, de um relacionamento superficial. O que Deus quer é que você se torne íntimo dele, que você seja próximo dele, que não haja nada que te encobre, que não haja nada que te esconde. Muitas vezes a roupa esconde alguma impureza, muitas vezes a roupa esconde algum defeito. Diante de Deus nós precisamos ser completamente abertos, transparentes, ser quem nós somos, mas acima de tudo, ser homens e mulheres que andam e carregam a presença de Deus. As virgens são muitas. Espero que você não seja como uma rainha que está na igreja ou no reino em busca de glória. Espero que você esteja na igreja e não seja uma concubina que deixa o reino de Deus em segundo plano. Espero que você não seja uma dessas muitas virgens que
seja a noiva amada do Senhor. E para concluir, eu quero terminar aquela história que eu comecei a contar. E depois de contar a história, te dou os dois pré-requisitos que te evidencia ser você a igreja do Senhor. Diz a história que certa madrugada, mais uma vez, sem que ninguém esperasse, Salomão desperta todo mundo e diz assim: vou voltar para o meu reino. Ah, tá bom, seu rei, o senhor vai voltar? Então nós vamos providenciar a roupa de pastor para o senhor. Não, eu não quero a roupa de pastor. Eu quero que vocês disponibilizem a minha guarda real. Eu quero que vocês providenciem a minha roupa real, a melhor coroa que vocês têm aí, porque eu vou sair do meu reino como o rei Salomão. E talvez um daqueles da sua equipe mais íntimo dele, que tivesse um pouco mais de liberdade, posso saber o que o senhor vai fazer, já que da outra vez o senhor queria conhecer o coração das pessoas, e agora o senhor vai fazer o que? Eu vou buscar a minha amada. Ah, então o senhor vai buscar mais uma rainha? Não, eu não vou buscar mais uma rainha. Tudo bem. Então o senhor vai buscar mais uma concubina? Não, eu não vou buscar uma concubina. Certamente o senhor vai buscar outra virgem. Não, eu não vou buscar outra virgem. Não entendemos, seu rei. Se o senhor não vai buscar uma rainha, se o senhor não vai buscar uma concubina, nem uma virgem, quem o senhor vai buscar? Eu vou buscar a virgem. Eu vou buscar a minha amada. Eu vou buscar a única que tem o meu coração. Está lá, na periferia da cidade, onde todos desprezam. Lá tem uma mulher que tem o meu coração. E diz a Bíblia que Salomão monta em um dos seus cavalos importados. Salomão segue adiante de uma guarda muito grande. Salomão, a sua retaguarda, existe muitos homens bem vestidos fazendo a sua segurança. Salomão está muito bem vestido e a sua coroa chama a atenção, e por onde ele passa todos sabem, é o rei que passa em nosso meio. E diz a história que quando Salomão se aproxima daquela periferia, daquele lugar desprezível, onde ninguém dava valor nenhum, mas estavam ali 7 homens que viviam sob a esperança da visita do rei Salomão. E quando aqueles sentinelas observam o movimento de longe, aquela grande multidão, aquela grande cavalaria, e no meio aquele homem com grande esplendor montado em um cavalo branco, um cavalo muito importante, ah, é o rei Salomão, e eles devem ter olhado para o outro e ninguém, a promessa se cumpriu, tantos anos aqui estivemos esperando, olha, o rei está vindo aqui nos visitar. E eles prontamente pegam as suas trombetas e eles começam a anunciar, emitir um som que atinge toda a periferia da cidade, e todos começam a ouvir aquele som, dizendo: o rei Salomão se aproxima. Eu posso imaginar aquela mulher, aquela jovem donzela que durante muito tempo esteve ali amassando uvas, na esperança que Salomão, além de visitar aquele lugar, iria levá-la como sua esposa, e ela amassando as suas uvas, e quando ela ouve as trombetas tocando, ela lembra da promessa e diz: é ele, o rei veio, ele prometeu, e ele veio me buscar. Deixe-me ver se a minha roupa está limpa, deixe-me ver se eu estou bem adornada, afinal de contas eu vou encontrar com o rei, com o meu amor, com o homem que tem o meu coração. Eu preciso estar bem vestida, eu preciso estar adornada, as minhas vestes têm que estar brancas, porque eu vou receber o grande amor da minha vida. E diz a história que Salomão, quando se aproxima naquele lugar, se você observar no capítulo 2 e no versículo 10, não precisa ler, deste mesmo livro, Cantares capítulo 2, versículo 10, diz assim, que aquela mulher disse: eu ouço a voz do meu amado, e ele diz: vem, amada minha, vem, amada minha. E diz a história que Salomão pegou aquela mulher, pôs em seu cavalo, levou para o seu palácio, e como diz toda a história, viveram felizes para sempre. Deixa eu te lembrar o que vai acontecer verdadeiramente. Eu não sei se o encontro de Salomão
Por isso eu te digo, eu tenho certeza que os pastores têm esse sentimento que vale a pena. Por isso eu te digo, vale realmente a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Esse mês eu completo 17 anos de ministério. 17 anos que abandonei a minha empresa. 17 anos que abandonei a minha faculdade. E me dediquei exclusivamente ao trabalho do Senhor. E durante esses 17 anos eu tenho experimentado da graça de Deus. E durante esses 17 anos eu tenho ensaiado o meu discurso. Que no dia que as trombetas tocarem, os céus se abrirem, e o meu Deus, como diz a Bíblia, em um cavalo branco anunciar o meu nome, eu vou ouvir esse chamado. O meu discurso está pronto. Vou chegar diante do Senhor e vou dizer: valeu a pena. Vale a pena esperar, vale a pena trabalhar. O texto que nós lemos, a mulher diz assim: não olheis para o eu ser morena, o sol me castigou. A parte B do versículo diz: os meus irmãos, em outras palavras, os meus irmãos me desprezaram, me colocaram neste lugar. Eu estou num lugar desprezível, um lugar em que ninguém me dá valor. E a minha pele é morena não porque eu nasci escurinha, mas porque o sol me desgastou. E ninguém importava com aquela mulher, ao ponto de ser desgastado. Mas sabe o que Deus fala no meu coração? É que às vezes as pessoas não dão reconhecimento. As pessoas que nós servimos tanto, principalmente nós líderes, e simplesmente nos abandonam. Me perdoa a expressão, dão com os pés em nossa cara, simplesmente nos deixam. Muitas vezes não temos o reconhecimento que gostaria, que nos entristece. Muitas vezes não é o sol, esse sol que surge toda manhã, não, mas é essas injustiças da vida que vem desgastando, que vem roubando as nossas forças, que vem nos acabando. Mas eu quero dizer que podem todos esquecerem de você, mas os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Vale a pena cada 4 leis que você aplicou, vale a pena cada vida que foi por revisão, mas nisso vieram por revisão e foi embora. Vale a pena, Deus está olhando o que você faz. Vale a pena chegar mais cedo para ensaiar, vale a pena chegar mais cedo para ajudar, vale a pena deixar na programação de um dia de lazer do domingo para estar na igreja, vale a pena deixar de estar com a família, vale a pena estar no Senhor, vale a pena trabalhar no Senhor, vale a pena servir o Senhor, porque isso vai lhe dar a vida eterna. Vale a pena. Vale a pena, pastores, ter deixado uma pessoa. Vale a pena ter privado os pais de vocês de estar com Ana Sofia. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena continuar. Se vocês se dão por satisfeitos de uma igreja bonita e cheia, muito mais Deus tem para fazer em Campina Grande. Muito mais Deus tem para fazer. Vale a pena. Vale a pena você estar aqui. Vale a pena você tocar o seu instrumento. Vale a pena você jejumar, você orar. Vale a pena você ir à cela. Vale a pena o Instituto de Vencedores. Vale a pena servir o Senhor. Mas as pessoas não olham, mas o resultado não vem. Aquele lugar era uma periferia, ninguém dava valor, mas Salomão foi lá. Salomão encontrou aquela mulher e disse: o que você faz está construindo a tua vida comigo. O que você tem feito para Deus vale a pena, porque o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele disse que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Vale a pena tudo o que a gente faz. Vale a pena. Vale a pena. Agora eu quero terminar dizendo as 2 características de quem é a Virgem, ou de quem era a igreja. E essas características são exatamente naquela mulher que amassava uvas. Número 1, a história diz que aquela mulher estava vestida de branco e o seu vestido era limpo. Jesus irá buscar na igreja que tem as vestes brancas, não a vestimenta que cobre o teu corpo, ou essa que você escolheu para vestir para vir na igreja, mas a tua veste interior. Jesus irá buscar uma igreja que não tem mancha no seu coração, que os seus pecados são perdoados, que a sua iniquidade é retirada, que a pureza do coração como um verdadeiro adorador, como uma verdadeira adoradora.
O Senhor virá buscar uma igreja limpa. Se a tua vida não está tão limpa como deveria, assim como aquela mulher quando sujava a sua roupa, ela corria no rio e ela lavava as suas vestes e ela voltava para amassar as uvas e o suco extraído pela uva causa uma mancha muito forte e talvez uma simples água de torneira, uma água potável não seja capaz de tirar a mancha daquela roupa. Muitos dos nossos pecados não é simplesmente alguém ou alguma coisa que vai tirar, mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que no teu interior flui um rio de água viva e esse rio é Jesus Cristo. E se tua vida tem sido manchada por algum pecado, o Senhor é poderoso para te purificar, para limpar você de toda injustiça, porque Ele irá buscar uma igreja limpa. Quando a trombeta tocou, aquela mulher ainda olhou: não, estou limpa, eu posso ir. Segunda, aquela mulher amassava uvas, ela estava trabalhando. Eu só prego essa mensagem, tudo que é igreja, trabalho com o cruzado estudantil. Viajei o Brasil todo, de norte a sul já. Já preguei essa mensagem pelo menos não sei quantos países. Eu tenho autoridade para pegar, mesmo que o pastor se sinta ofendido, porque talvez eu esteja ferindo uma visão doutrinária que não é o nosso caso. Eu estou hoje na minha igreja, Sara Nossa Terra. Eu estou com o meu parceiro, o pastor Micael, e ele concorda comigo que só existe um tipo de pessoa que vai subir e vai ouvir a voz do seu amado e vai ser levado para a eternidade. Aqueles que de alguma maneira estão amassando uvas, aqueles que estão fazendo para o Senhor. Quando eu chegar diante do Senhor, eu não vou dizer a Deus quantos cultos eu fui na minha vida, quando eu dei de dízimo ou de oferta, quando eu fiz isso ou aquilo. A única coisa que eu vou apresentar ao Senhor foi o quanto de uvas eu amassei, foi o quanto de trabalho que eu fiz para o Senhor, foi o quanto eu produzi para o Senhor. Eu quero te lembrar da parada dos talentos. O que recebeu 5, granjeou outros 5. O que recebeu 2, outros 2. Mas o que recebeu 1, não granjeou. Ele devolveu o talento. E diz a Bíblia que foi tirado aquele talento, foi dado ao que tinha 10, e ainda foi lançado num lugar que diz a Bíblia que haverá choro e ranger de dentes. Todos tinham talento, todos tinham a presença de Deus, todos eram servos. 2 entraram, 1 não. Os 2 ouviram o discurso, o mesmo discurso: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Porque receberá 1, servo mau e negligente, tira o que tem, dá ao que tem 10, e lançai fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Duro o discurso, mas importante. Deus tem dado a mim e a você um talento, e esse talento é a presença dele em nossas vidas. O que fazemos com a presença do Senhor? Se trabalhamos para ele, o discurso está pronto: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Se eu não faço nada, cruzo os meus braços, o discurso também está pronto. E eu te digo, homem de Deus, mulher de Deus, duro é esse discurso. Você pode até pensar: não faço parte da igreja, não faço parte da igreja que vai ser levada aos céus, porque talvez as minhas vestes não estão brancas. Mas a Bíblia diz: confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda e qualquer injustiça. Eu quero pedir para você, como igreja amada do Senhor, fique de pé no lugar que você está. Olha para mim por um instante. Eu não conheço você na sua intimidade. Uma meia dúzia aqui é que eu sei o nome, conheço muito pouco, mas a grande maioria eu não sei nem o seu nome.
Por isso eu não sei de que maneira você entrou aqui, eu sei da maneira que eu entrei aqui. E talvez você, nos últimos dias, tenha feito algo que tenha ferido a santidade de Deus. E quando eu trouxe essa palavra, essa ilustração, talvez você entendeu que as suas vestes não estão tão brancas como daquela jovem donzela. E talvez por algum pecado, por alguma razão, por algum comodismo, as tuas vestes tenham sido manchadas. A mancha, quando a gente tem uma roupa suja, a gente tenta esconder. Se você manchou a sua roupa, você não consegue tirar a mancha, você tenta esconder, porque a mancha, ela traz vergonha. Então talvez exista alguma coisa na sua vida que traga vergonha. Não vergonha para o Cristo Bruno, porque o Cristo Bruno não te conhece, mas talvez cause vergonha sua diante de Deus. Talvez ninguém saiba desta mancha. E eu não quero que você exponha, o Senhor não envergonhe. Eu nem vou te chamar para você vir à frente, porque eu não quero que você se exponha ou se sinta envergonhado, e por causa da vergonha impeça de o rio chamado Cristo Jesus te purifique. Eu quero te dizer que você não é obra de um acaso. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui por causa de um evento, de uma celebração de um ano, de um novo tempo para essa igreja. Você não está aqui simplesmente porque o teu líder quis te arregimentar. Você não está aqui simplesmente porque decidiu, foi passando na frente e entrou. Você está aqui porque é plano de Deus para a tua vida, porque Ele te ama e Ele conhece o teu coração. Por mais feia que seja essa mancha, por mais suja que seja essa mancha, eu quero dizer que em Cristo Jesus há solução. E aquilo que te envergonha diante de Deus, você pode deixar hoje aqui na casa do Senhor. A grandeza do nosso Deus é capaz de te tornar tão limpo que ao passar pelos umbrais dessa porta, você saiba que você é limpo e pronto para receber Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não vou te chamar como eu falei, porque talvez isso te envergonhe. Eu quero que todos, mas todos nós possamos estar de olhos fechados, até porque não interessa neste momento a vida da pessoa que está ao teu lado, pode até ser teu esposo ou tua esposa. Neste momento é você e Deus. Se existe algo na tua vida que causa alguma mancha, eu quero orar por você. Eu quero orar com você aí mesmo no seu lugar, para que a mancha seja tirada e as tuas vestes nupciais, tuas vestes sacerdotais sejam puras em nome de Jesus. Se existe alguma mancha na sua vida e você precisa do perdão de Deus, e o diabo ainda está até dizendo, não adianta, amanhã você vai deixar de novo. Cala a boca do diabo, envergonha o diabo, não importa o amanhã. Para Deus este é o momento de tornar você limpo. Então, se você precisa tirar alguma mancha do lugar que você está, apenas um ato de fé, não para o bispo Bruno ver, mas para o diabo ver que você crê que Ele é poderoso, Deus é poderoso para te purificar. Põe uma das suas mãos no teu coração, dizendo assim: eu preciso desta limpeza, desta purificação, eu preciso. E este ato é simplesmente para o diabo ver que você crê nesta palavra que muda a tua vida, que desafia a tua vida a viver irrepreensível diante dos homens, diante do mundo espiritual, mas acima de tudo diante do Senhor. Querido Deus, estamos aqui nesta noite porque, mesmo sendo meus filhos, sendo a tua igreja, mesmo vivendo nós a esperança, porque um dia o Senhor se revelou e declarou o teu amor para conosco, mas mesmo assim somos falhos, somos pecadores e carecemos da tua misericórdia, carecemos do teu perdão. Senhor, nós não precisamos ir num rio, porque o rio está dentro de nós, esse rio de águas vivas que flui do nosso interior, que é poderoso para perdoar
existe pecado grande ou pequeno. Pecado é simplesmente pecado. E graças à tua grandeza e ao teu poder, todo pecado em ti é perdoado. E por isso nós declaramos que a unção do teu Espírito, a unção de graça, a unção de santidade, a unção da presença de Deus, a unção da autoridade repouse sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Que queremos estar limpos, purificados em Cristo Jesus. Amém? Você pode olhar para mim mais um instante? Se você puder e quiser. O primeiro passo foi dado. Eu tenho certeza absoluta, independente do que você fez ou vinha fazendo, o perdão de Deus alcançou a sua vida. E agora o diabo, o Senhor, eles conseguem enxergar as suas vestes. Elas foram purificadas, estão brancas como a neve. O primeiro grande passo você deu. O segundo, Deus vem buscar uma igreja que amassa uvas. O fato de eu dizer amassa uvas representa quem trabalha. Se você olhar para o altar, nós temos alguns jovens que estão amassando uvas, segurando o microfone, cuidando do som, tocando o instrumento. Temos alguém amassando uvas, cuidando dos seus filhos. Nessa igreja existem algumas pessoas amassando uvas. Eu saí da minha igreja, da minha cidade, atendendo o convite, porque eu tenho disposição de amassar uvas. Agora, eu te dei muitas informações. Algumas você anotou, outras você guardou no coração, mas a maioria você vai esquecer. É natural, é normal. Mas eu deixei a última notícia para agora, porque julgo ser ela mais importante. Quando Salomão chegou naquela periferia, que encontrou aquelas jovens donzelas amassando uvas, ele descobriu que o melhor vinho de Israel era produzido por aquelas mulheres. E o vinho que era servido à mesa do rei e que levava muitos visitantes tomarem do melhor vinho de Israel era produzido por aquelas mulheres. Quando uma pessoa toma vinho, ela se alegra. Quando uma pessoa toma vinho, talvez é porque já esteja alegre. Quando um vinho é servido, ele é servido em uma taça, porque a taça representa vitória, alegria, celebração, representa festa. Então aquelas mulheres produziam algo que alegrava o coração de Salomão. Você não vai entrar no lagar no sentido literal, você não vai amassar uvas no sentido literal, mas quando você se dispõe a estar na presença do Senhor e fazendo algo para Deus, quando você se dispõe dizendo: Pastor Micael, serei o próximo líder de célula. Pastor Micael, põe o meu nome no próximo revisão. Pastor Micael, conta comigo, eu quero de alguma maneira fazer. Bispo Bruno, mas eu já tenho feito. A minha pergunta: você tem feito o suficiente? Ou você pode fazer muito mais? Deus é contigo, Deus é com essa igreja. Ele já evidenciou para você nessa noite, através do vídeo que você viu. Ele tem feito muito através dessa igreja. Mas eu quero declarar e profetizar que é apenas o começo. Para o próximo ano, grandes avanços terão, não apenas com os pastores, mas através da sua própria vida. O meu desafio com você é te formar com um grande exército de homens e mulheres que unidos avançam rumo ao reino de Deus. Homens e mulheres que avançam com a causa de saquear o inferno e glorificar o nome do Senhor com o talento que Deus tem nos dado. Se você quer fazer parte desse exército e amassar uvas, ao ponto de que quando eu encontrar com você, talvez até esqueça de você, talvez esqueça do seu rosto, do seu nome,
mas você não vai esquecer do bispo Bruno. E quem sabe nas celebrações em janeiro lá em João Pessoa, quem sabe quando eu voltar aqui outro dia, quem sabe quando nós nos cruzarmos em qualquer outro lugar, você possa olhar para alguém e diga: bispo Bruno, eu estou amassando uvas, eu estou alegrando o coração de Deus. Se você quer fazer parte desse exército, dê um passo à frente, se aproxima do altar, o mais perto que você possa. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu quero que você tenha esse ato de coragem, de ousadia, de dizer assim: eu quero amassar. Olha, você pode até aproximar mais um pouquinho aqui, ó. Vem para perto de mim, eu quero estar perto de você. Muito bem, chegue perto do altar. É um ato profético dizer: eu me aproximo do Senhor. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Queridos, antes de orar com você, dá para olhar para mim um instantinho? Eu sou de uma família de 3 irmãos. Eu tenho um irmão mais novo, 7 anos mais novo. E eu tenho uma irmã mais velha, 4 anos mais velha do que eu. Ela é pastora. Eu também. Quando éramos crianças, e éramos apenas os 2, porque depois que eu nasci, 7 anos depois que meu irmão chegou, eu bem pequeno, meu pai era fazendeiro, e ele tinha uma caminhoneta. E quando nós íamos para a fazenda do meu pai, a gente ia em cima da caminhoneta, e a gente gostava de brincar, cantar, né, tentando pegar os galhos na estrada. E a gente cantava uma canção que ensinava lá na sala das crianças da igreja do meu pai. A canção dizia assim: eu vou crescer, 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 crescer. Quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Nós crescemos, nos tornamos pastores. Eu cresci, me tornei adulto, e eu tenho trabalhado com meu Jesus sem fim. Eu trabalho dia e noite. Eu durmo pensando no reino, eu acordo pensando no reino. Talvez você vá embora agora e só volte na próxima semana. Eu vou sair da casa do Senhor daqui a poucos minutos. Amanhã, 7 da manhã, eu já estou na casa do Senhor. Todos os dias eu estou trabalhando, porque eu quero trabalhar enquanto houver fôlego de vida. Talvez você não seja bispo como eu e tenha que dedicar todo o seu tempo, porque talvez amanhã, 7 da manhã, você não venha para a igreja, mas você vai para o trabalho, você vai para a faculdade, você vai para a escola. E chegar lá no trabalho, quando você entrar no ônibus, aquela pessoa que vai estar do teu lado, ela vai precisar conhecer Jesus, e Deus quer usar você. O teu colega de escola, ele precisa ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, e você pode fazer essa diferença. Você pode em casa. Existem várias maneiras de você amassar uvas, existem várias maneiras de você trabalhar. Eu só quero que o Espírito de Deus faça aquecer no teu coração esse desejo de fazer algo para Deus, de tal maneira que quando você chegar diante dele, tenha algo nas mãos para ele te dizer: servo bom e fiel, Deus fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu quero que você faça essa aliança, não com o pastor Micael, com a pastora Vanessa, muito menos com o bispo Bruno, mas eu quero que você faça aliança com Deus, de dizer: Senhor, existem várias maneiras, e eu quero usar uma delas para servir a Ti, amassando uvas. Vamos fazer esse ato profético, baixando nossos pés assim, ó, como estivéssemos dentro de um lagar, amassando uvas. Fecha teus olhos e antes de eu orar por você, imagina tuas células surgindo agora. Imagina teus discípulos sendo alcançados agora. Imagina o teu ministério, o teu sonho. Eu quero só te dizer que para mim sonho é o futuro que Deus nos revela. Enquanto você no ato profético balança os seus pés, profeticamente representando que está dentro de um lagar, você está dentro do reino de Deus. E começa a declarar, antes de você receber a minha oração, começa a declarar no nome de Jesus ao que você vai amassar como uvas, onde você quer chegar, o que você vai fazer no reino de Deus, a célula que você precisa abrir, as pessoas que você precisa levar na revisão, o maior compromisso com essa igreja.
igreja. Eu não sei o que Deus quer te levar, mas eu sei que Deus quer te levar. E nessa noite Deus te desafia a profeticamente declarar: eu quero amassar uvas, porque essas uvas vão produzir um vinho que vai chegar na mesa do meu Deus. Eu quero produzir alegria ao coração do meu Deus. Oh Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, porque nessa noite o nosso coração arde pelo chamado de fazer parte de um exército que não cruza os braços diante do mundo espiritual, que não se omite a necessidade do pecador, mas nós somos luz deste mundo e sal dessa terra. E Deus, nós te apresentamos um exército que está sendo levantado aqui em Campina Grande para a grande conquista dessa cidade, para a grande conquista de onde nós estivermos. Sejamos, Senhor, teus soldados, sejamos homens e mulheres que, sem cessar, dia após dia, amassamos uvas, porque te amamos e sentimos esse cuidado, sentimos este amor para contigo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Dá para olhar para mim? Dá para amassar uvas? Vale a pena? Posso contar a última história? Não sei se contei da última vez que estive aqui. Tinha uma pessoa brasileira, foi para Londres visitar um amigo. E eles estavam passeando nas ruas de Londres quando de repente viram um movimento. E esse movimento, eles foram olhar o que era e descobriram que a rainha da Inglaterra ia passar por aquele lugar. Então o brasileiro que visitava a Inglaterra quis esperar para ver a rainha passar. E quando a rainha passou, ele viu que todas as pessoas, com as mãos sobre as cabeças, elas aplaudiam a passagem da rainha. E ele perguntou para o seu colega que já morava lá em Londres: por que as pessoas aplaudem dessa maneira? Ele disse sim, é porque aqui na Inglaterra há um costume que quando uma autoridade, uma grande autoridade passa num lugar, nós reverenciamos aplaudindo com as mãos sobre a cabeça. Quero te dar uma triste notícia: a rainha da Inglaterra não vai passar, nem passou nesse lugar. Mas eu te alegro com uma boa notícia: é que não é uma rainha, que não é um rei, mas é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que está neste lugar. E aí você pode reverenciar, aplaudir, exaltar ao Rei dos Reis, a razão da nossa vida. Glorifica e pode até ser uma cultura inglesa, mas desde o primeiro dia que eu vi essa história, eu só aplaudo meu Deus dessa maneira, porque Ele é mais importante do que qualquer rei, do que qualquer rainha. Temos uma aliança com Deus. Enquanto vida tivermos, amassaremos uvas e avançaremos no reino de Deus. Que Deus te abençoe. Você pode voltar para o lugar que você